Olá, começamos agora a resolução de questões que foram aplicadas em provas de concurso público para os cargos aí de guardas municipais. São questões sobre a disciplina de língua portuguesa, questões que foram recentemente aplicadas. E antes de passarmos diretamente para a aula de hoje, pessoal, quero deixar aqui a dica de apostila para esse concurso da Guarda Municipal de Jacareí, no estado de São Paulo. Essa apostila é formatada conforme o edital da banca ILD, e ela vem com todos os conteúdos pedidos pela banca, como língua portuguesa, matemática e informática, noções de direito administrativo, constitucional e penal, e também conteúdos de legislação específica. Essa apostila está disponível tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link para que você possa adquirir essa apostila eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aí passamos para a primeira questão da aula de hoje, uma questão aplicada no ano de 2024 para a Prefeitura de Garanhuns, no estado de Pernambuco, para o cargo de guarda municipal. Questão atual. É uma questão diferente que traz apenas o certo ou errado, você vai assinalar certo ou errado. E aí o enunciado da questão diz que julgue o item subsequente. E aí continua dizendo que o hífen é utilizado para unir palavras compostas e com derivação prefixal, exemplo de micro-ondas, anti-inflamatório, anti-herói e dia a dia. E aí a gente vai julgar se todas essas palavras que foram elencadas estão corretas quanto ao uso do hífen. Então é uma questão que está tratando sobre o uso do hífen. E aí a gente vai verificar cada palavra para ver se está correto. Vamos começar aqui com micro-ondas, e a gente vai ver que micro-ondas está correto, porque quando o primeiro termo que também é chamado de prefixo, né? O prefixo nesse caso é o prefixo micro, termina com a mesma vogal que começa o segundo, isso aí nesse caso a gente deve empregar o hífen. E é o caso que acontece com micro-ondas, né? O prefixo micro termina com a vogal O e a palavra seguinte começa com a vogal O. E quando há esse caso, quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo, nesse caso usa-se o hífen. Então, micro-ondas está correto. Anti-inflamatório cai na mesma regra, né? Anti-inflamatório cai na mesma regra que micro-ondas, porque o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo. Então, micro-ondas e anti-inflamatório está correto. Anti-herói, a gente vai ver, e aqui mais uma das regras do hífen, usa-se hífen quando a palavra seguinte começar com H ou com a vogal igual à do último prefixo. Então, nesse caso aqui, cai nessa regra, porque a palavra seguinte começa com H, herói começa com H, e nesse caso é hifenizada, tá? Então, está correto o uso do hífen em anti-herói. E por fim, a gente tem dia a dia. Só que dia a dia, pessoal, a gente vai ver aqui a definição, que de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, né, que ocorreu em 2009, as locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas e conjuncionais são escritas sem hífen. E aqui a gente tem o exemplo, né, dia a dia era escrito com hífen, porém, depois do novo acordo ortográfico, por se tratar de uma locução substantiva, é escrito sem hífen. Então, o correto seria dia a dia sem hífen. E por dia a dia está escrito hifenizado quando na verdade não leva hífen, o item se torna incorreto, tá? O item se torna errado pela locução substantiva dia a dia está hifenizada quando na verdade não leva hífen. Então, questão número 1, o item errado. Vamos passar para a questão número 2, que é uma questão também aplicada no ano de 2024 para o cargo de guarda municipal. É uma questão onde a gente vai preencher as lacunas. E aí o enunciado da questão diz que complete as frases abaixo de acordo com o uso correto dos homônimos. Então a gente está tratando dos homônimos. Os homônimos são
palavras que possuem significados diferentes, mas a escrita e a sonoridade são iguais. Nesse caso aqui, a questão trouxe os homônimos homófonos, né? São iguais apenas quanto à pronúncia, tá? E aqui a gente tem apressei com C e apressei com dois S, só que o apressei nesse primeiro item é apressei minha mãe para ir ao shopping. Apressei do verbo apressar, tá? Então, apressei minha mãe para ir ao shopping, né? Então, é com dois S. Apressei escrito com dois S, a gente já preenche a primeira lacuna. Apressei com dois S. O segundo item, o musicista concertou muito bem. Aí tem concertou com S, né, e concertou com C. A gente vai ver que o musicista concertou muito bem. Concerto com C é usado para apresentação de música. Então, nesse caso, como está se referindo ao musicista, então está se referindo à música, à apresentação de música, portanto, é concerto com C. E aí a gente já preenche a segunda lacuna com concertou com C. Concertou com C. E aí, no terceiro item, a gente tem que o moço consertou o som. A gente vai ver que conserto, né, com S, é usado para a situação de reparo. Então, como o moço consertou o som, ele reparou o som, nesse caso é conserto com S. E aí o moço consertou com S, tá? E aí a gente preencheu as três lacunas. Apressei com dois S, apressei minha mãe para ir ao shopping. O segundo item diz que o musicista concertou muito bem. Nesse caso é concertou com C, porque está se referindo à apresentação de música. O terceiro item diz que o moço consertou o som, o moço reparou o som, então é concerto com S. E aí a gente termina deduzindo aqui que a alternativa correta para essa questão, que preenche corretamente as lacunas, de acordo com o uso correto dos homônimos, é a letra B. Apressei com dois S, consertou com C e consertou com S no terceiro item. Questão número 2, alternativa correta, a letra B de bola. Questão número 3, uma questão também aplicada para o cargo de guarda municipal no ano de 2024. A gente tem aqui que assinale a alternativa em que aparece o objeto direto e o objeto indireto na mesma frase. Então, a gente vai assinalar que aparece objeto direto e objeto indireto na mesma frase. Então, nesse caso, nessa questão, a gente vai olhar, pessoal, o verbo, tá? Porque o verbo transitivo direto, ele se liga ao seu objeto direto e o verbo transitivo indireto, ele se liga ao seu objeto indireto. Então, a gente tem que olhar o verbo para poder encontrar o objeto direto e o objeto indireto e aí conseguir responder. Vamos começar a responder da última alternativa, da letra D. Diz que ao irmão, a irmã perdoou. Ao irmão, a irmã perdoou. A gente vai ver que o verbo é o verbo perdoou. O objeto direto não há objeto direto, tá? E há objeto indireto, ao irmão, ligado através da preposição a. Então, nesse caso, não há objeto direto. Então, não pode ser a letra D, tá? Porque não há objeto direto, apenas objeto indireto, que é ligado ao verbo através da preposição a. E aí, a gente desmarca a letra D, porque não é a alternativa correta. Vamos ver a letra C, que diz que o assunto interessava-lhe. A gente vai ver que o verbo interessava, tem verbo. A gente vai ver que o objeto direto não há também. E o objeto indireto é o lhe. A quem o assunto interessava, lhe. E então o verbo interessava se liga a seu objeto indireto, lhe. Então há objeto indireto, mas não há objeto direto, né? Então a gente elimina também a letra C.
A letra B diz que o menino faminto comeu o bolo. O menino faminto comeu o bolo. Vamos ver. O verbo é comeu. O objeto direto é o bolo, né? O que o menino comeu? O bolo. Então, está se ligando diretamente ao verbo, né? O objeto direto, o bolo, está se ligando diretamente ao complemento do verbo comeu. Então, comeu o bolo. Não há necessidade de preposição para ligar um a outro, então é objeto direto. E objeto indireto, pessoal, não tem objeto indireto e tem apenas um objeto direto. Então, não pode ser também a letra B. Há apenas objeto direto, não há objeto indireto. E aqui a gente vai ver a letra A, que João informou o acidente aos familiares. E aqui a gente vai ver que tem o verbo é informou. O objeto direto é o acidente, então João informou que João informou o acidente. Então, informar é o verbo e o objeto direto desse verbo é o acidente. E o objeto indireto é aos familiares, né? A quem João informou, aos familiares, e é ligado através da preposição a aqui. Então, aqui no caso é o objeto indireto e aqui é o objeto direto. Então, informou o acidente, objeto direto, aos familiares, objeto indireto. Então, a alternativa que traz na mesma frase objeto direto e indireto é a letra A. João informou o acidente é o objeto direto, aos familiares é o objeto indireto. Então, a letra A é a alternativa correta para a questão número 3. Se você ficou com um pouco de dúvida, pessoal, eu recomendo estudar sobre transitividade verbal, tá? Depois que você souber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, fica mais fácil de responder questões como estas. Questão número 4 é aplicada também no ano de 2024, questão bem recente aí para o cargo de guarda municipal. Aqui diz que assinale a alternativa em que o uso do hífen está correto de acordo com o uso gramatical atualizado. Então, a gente vai mais uma vez resolver uma questão envolvendo o uso do hífen, né? Está sendo bem cobrado em prova de concurso. A letra A diz que é couve-flor, ano-luz e arco-íris. A letra B diz que a alternativa correta é a que traz bem-humorado, hiperresistente e super-revista. A letra C diz que é sem-teto, pós-moderno e inter-relação. E a letra D diz que é recém-casado, super-revista e pan-americano. Né? Mais uma vez a gente vai começar, pessoal, resolvendo pela letra D, tá? A gente vai começar resolvendo pela letra D. E aqui a gente tem as palavras aqui com o uso ou não do hífen, né? E aqui na letra D a gente vai ver que pan-americano, pessoal, pan-americano deveria ter sido hifenizado, tá? Porque o prefixo pan, ele pede hífen quando a palavra seguinte começar por vogal ou então pelas consoantes H, M ou N. E aqui, depois do prefixo pan, a palavra que vem começa com vogal, né? Começa com a vogal A, que é a palavra americano. Então, deveria ter sido usado o hífen, né? Porque depois do prefixo pan, quando a palavra começar ou com vogal ou com alguma dessas consoantes aqui, utiliza-se o hífen, uma das regras do hífen. Então, por conta da palavra pan-americano não está hifenizada, a letra D está incorreta. A letra C traz sem-teto, pós-moderno e inter-relação. A gente vai ver, pessoal, que inter-relação deveria ter sido hifenizada. O correto é inter-relação hifenizado, tá? Porque nos casos em que o prefixo termina pela mesma consoante que se inicia a segunda palavra, nesse caso, emprega-se hífen. O prefixo inter termina com R e a palavra seguinte, relação, também começa com R. Então, nesse caso, utiliza-se o hífen, emprega-se o hífen nessa situação, e por conta da palavra inter-relação, a letra C está errada, porque deveria ter sido hifenizada. A letra B, hiperresistente. A gente vai ver aqui que hiperresistente está incorreto. Hiperresistente, pelo mesmo princípio de inter-relação,
inter-relação, né? Pelo mesmo princípio de inter-relação, deveria ter sido hifenizada, né? Porque quando o prefixo termina pela mesma consoante que se inicia a segunda palavra, e aqui o prefixo hiper termina com R e a palavra seguinte começa com R, então, nesse caso, há sim um emprego do hífen, e por conta da palavra hiperresistente não estar hifenizada, a gente elimina também a letra B. E aí sobrou apenas a letra A, que trouxe o emprego correto do hífen. Couve-flor, ano-luz e arco-íris estão corretamente hifenizadas. E a alternativa correta para essa questão número 4, envolvendo o uso do hífen, é a letra A. Questão número 5, também aplicada no ano de 2024. E aqui diz que qual das alternativas abaixo apresenta uma frase na voz passiva? Então a gente está falando aqui agora da voz passiva. Letra A. O cão encontrou o osso no jardim. O cão encontrou o osso no jardim. A gente vai verificar que está na voz ativa, né? O sujeito, que é o cão, ele realiza a ação de encontrar. E na voz passiva não é assim. Aqui o cão está agindo ativamente, né? Então o sujeito está agindo de forma ativa e portanto, está na voz ativa e não na voz passiva, tá? Então a gente elimina a letra A, não está na voz passiva. Mariana preparou um bolo delicioso. Mariana preparou um bolo delicioso. Também está na voz ativa, né? O sujeito é Mariana. Mariana está realizando a ação de preparar, então está na voz ativa e não na voz passiva. Então, a gente elimina também a letra B. Letra C. Uma obra de arte lindíssima foi criada pelo pintor. E aqui nesse caso, sim, está na voz passiva, né? O sujeito, uma obra de arte lindíssima, sofre a ação de ser criada pelo agente da passiva, o pintor. Então, nesse caso, o sujeito ele está sofrendo uma ação e não está agindo. Então, nesse caso, está corretamente identificada a voz passiva e, portanto, a letra C está correta. Vamos ver a letra D? Os estudantes leram o livro durante a aula de literatura. O sujeito, o estudante, está realizando a ação de ler, então está na voz ativa. O sujeito está agindo de forma ativa e, portanto, não é voz passiva. Letra E. O biólogo descobriu uma nova espécie de borboleta. O biólogo descobriu uma nova espécie de borboleta. O sujeito, né, o biólogo, ele realiza a ação de descobrir, então está agindo de forma ativa, então não é também. Então, não é também, a gente marca aqui a letra E como incorreta. E a alternativa correta para essa questão número 5, pessoal, conforme o estudo da voz passiva, é a letra C. E aí passamos para a questão número 6 da aula de hoje. Questão número 6 é uma questão aplicada também no ano de 2024, né? Aí pela banca Funatec. Agora, o enunciado da questão diz que no trecho da música de Renato Teixeira e Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, podemos destacar a seguinte figura de linguagem. Então a gente vai procurar a figura de linguagem que é caracterizada aí por esse trecho da música de Almir Sater. Aí a questão diz que a letra A é eufemismo, a letra B, hipérbole, letra C, metonímia e a letra D, antítese. E aí a gente tem que a figura de linguagem, pessoal, que descrita no trecho é a antítese, né? Que é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. E aí no trecho citado, a gente observa a oposição entre andar devagar e tive pressa, e bem como levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, por essa oposição que traz a letra da música do trecho aí de Almir Sater, por essa oposição dos sentidos das palavras, a gente tem que a figura de linguagem caracterizada nesse trecho é a figura de linguagem da antítese. A alternativa correta para essa questão número 6 é a letra D.
Passamos para a questão número 7, que diz que vícios de linguagem são expressões ou construções linguísticas contrárias às regras da gramática normativa. Eles ocorrem devido à falta de atenção do enunciador ou de seu desconhecimento da norma culta. E aí a fonte é o site Mundo Educação UOL, e o enunciado continua dizendo: assinale a alternativa que não contém um exemplo de vício de linguagem. Letra A, solecismo. Letra B, anáfora. Letra C, cacofonia. E a letra D, arcaísmo. Então a gente vai procurar a alternativa que não é um vício de linguagem, né? Que não se trata de um vício de linguagem. E aí, a gente vai ver que anáfora não é um vício de linguagem, né? É uma figura de linguagem, quando a gente se trata aqui de anáfora. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de versos ou frases sucessivas para reforçar uma ideia ou emoção. Então, anáfora não se trata de um vício de linguagem. E aí, a gente assinala então a letra B como alternativa correta para essa questão número 7. Anáfora se trata de uma figura de linguagem, não de um vício de linguagem. Letra B, questão correta. Questão número 8 é uma questão que diz o seguinte, que marque a alternativa que contém um advérbio de modo. Então a gente vai procurar aquela alternativa que traz um advérbio de modo. Letra A. Mudarei demais com essa colisão de mundos? É uma pergunta, né? Mudarei demais com essa colisão de mundos? E aqui a gente tem o advérbio demais. A gente vai ver que demais é um advérbio de intensidade. Se trata de um advérbio de intensidade, não de modo. Então a gente elimina a letra A. Não traz um advérbio de modo. E aí a gente tem a letra B. Talvez eu vá com você. O advérbio aqui nesse caso é o advérbio talvez, talvez é um advérbio de dúvida e não de modo. E aí a gente elimina também a letra B. A letra C, os celulares evoluem rapidamente. Os celulares evoluem rapidamente. Então, os celulares evoluem de modo rápido, né? Isso aí é um advérbio de modo. Os celulares indica a maneira, né, como os celulares evoluem, o modo como os celulares evoluem. Então, rapidamente trata-se de um advérbio de modo. Então, a letra C é a alternativa correta para a questão número 8. Vamos ver aqui a letra D. As mulheres sempre estão zangadas. As mulheres sempre estão zangadas. E aqui a gente tem o advérbio sempre. A gente vai ver que sempre, pessoal, se trata de um advérbio de tempo e não de modo. Sempre se trata de um advérbio de tempo e não de modo, portanto, a letra D também está errada. A alternativa correta para essa questão número 8 é mesmo a letra C, de casa. Questão número 9, o enunciado diz: entendo o que você diz, apenas não me importo. Na frase podemos dizer que o sujeito é. E aí a letra A, oculto. Letra B, simples. Letra C, composto. E letra D, inexistente. Então a gente vai identificar o sujeito aqui nessa frase e dizer o que ele é. E aqui a gente tem: entendo o que você diz, apenas não me importo. Quem entende? Eu entendo o que você diz. Então o sujeito ele está oculto. Eu entendo o que você diz, né? Então o sujeito está implícito aí nas duas orações, né? Eu entendo o que você diz, eu apenas não importo. Então se trata aqui de um sujeito oculto e a alternativa correta para essa questão número 9 é a letra A, sujeito oculto. Está ocultando o eu, né? Questão número 10,
diz que marque a alternativa que contém uma correspondência correta entre singular e seu respectivo plural. Então a gente vai marcar aqui a correspondência de singular e do seu respectivo plural. Letra A. Guardião. Diz que o plural é guardiãos. Está errada. O plural de guardião é guardiões, né? E não guardiãos. E por conta de guardiãos está errada, a letra A está errada. Letra B. Qualquer. Diz que o plural é qualqueres. O plural de qualquer é quaisquer. O plural de qualquer é quaisquer e não qualqueres, né? Então, está errada a letra B por conta do plural estar incorreto. Plural de pôr do sol diz que é pores dos sóis. A gente vai ver que o plural de pôr do sol é pores do sol. Pores do sol. E aí, então, está errada, né? Não é pores dos sóis, é pores do sol. A letra C está errada. E aí, a letra D diz que o plural de hambúrguer é hambúrgueres. E é isso mesmo. O plural de hambúrguer é hambúrgueres. Está correto o plural da alternativa D. Então, a alternativa correta para essa questão número 10, que foi a última questão da aula de hoje, alternativa D. E aí a gente termina o estudo de português, né? Resolvemos aí 10 questões atuais aplicadas aí em concursos públicos para os cargos de guardas municipais, os cargos de guarda municipal aí em todo o Brasil. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este, né? Deixe seu gostei, deixe seu like e até um próximo vídeo.